Olá, boa noite. Estamos agora entrando na nossa quarta live, hoje falando sobre a experiência pessoal de um jovem, Vitor Hugo, e quero dizer que a gente já tem o nosso mês de junho já programado. A próxima é com o Télio Falcão, falando da experiência dele, com o impacto que Deus causou na vida dele. Vamos ter também a Regina Matias falando sobre a prática da meditação, que a meditação é um assunto muito sério, muito relevante. E vamos ter também o Mário Lúcio Silva, né, que vai falar não sobre o programa Educação e Valores Humanos, ele vai falar sobre educação e valores humanos. O professor, o aluno, o agir. Então, nós temos um mês já com boas perspectivas. Então, vamos começar pedindo a Ganesha que nos conceda uma live com sucesso, com segurança, que tudo corra bem. Então, vamos apresentar o nosso irmão Vitor Hugo, um jovem amigo nosso, que eu conheço desde criança mesmo, garotinho. E sempre tive um carinho muito grande por ele, porque ele sempre me sinalizou que seria uma pessoa muito especial e eu não errei. Ele hoje confirma esse sentimento que eu tinha a respeito dele. Um garoto muito especial. E o Vitor Hugo hoje já está com 26 anos, não é mais aquele garoto, né? Já é formado em administração, já trabalha como analista de compra, e hoje ele é o coordenador nacional de mídia da organização SAI do Brasil. É um cargo importante, principalmente nesse momento em que as mídias estão tão em evidência, né? Há alguns anos atrás, nossas incursões nas mídias sociais, na organização, eram tímidas. Até quando nós fizemos os primeiros sites da Fundação e da organização SAI, até aquele site da Fundação foi meu filho que fez, acho que tem uns 15 anos, aquele site. Mas agora não, agora a mídia social é mais participativa na nossa vida, uma ferramenta muito efetiva, a gente tem utilizado muito, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Que ela se tornou ainda mais útil. E o Vitor Hugo é a pessoa responsável por essa parte de mídia da nossa organização aqui no Brasil. É isso, Vitor Hugo. Seja bem-vindo aí à nossa live. Muito obrigado, Betinho. Eu gostaria de entregar minhas palavras aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, né, nosso guru, nosso mestre espiritual, que eu possa ser um instrumento que ele possa falar através de mim. Gostaria de agradecer, Betinho, o convite, fiquei muito honrado, muito feliz. Espero, nesses 40 minutos, poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória espiritual, da minha vida, das minhas experiências, né, particulares com Satya Sai Baba. Vamos entoar o mantra Om 3 vezes para harmonizar? Vou deixar você sozinho. Tá bom. Bom, eu gostaria Pois é, Vitor Hugo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te perguntar a primeira coisa, mas isso eu já sei, porque eu te conheço desde criança.
mas as pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam, até preciso que você diga, por isso eu estou justificando. Você vai dizer assim, pô, o Betinho está me perguntando isso, mas isso eu já sei. Não, Mas é claro. porque para as pessoas saberem. Mas fala o que você ia dizer. Não, Você ia pode. falar. Não, pode A falar. coisa que eu queria, isso que eu quero justifiquei. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como você conheceu o Saibaba? Eu sei como, mas diga para as pessoas aí. Não, perfeito. Então, gente, tudo começou. Gostaria até de falar um pouquinho antes de eu nascer, né, rapidamente. Os meus pais, né, nem sempre, né, tiveram uma vida de uma busca espiritual, né, mas assim, 1 a 2 anos, 3 anos antes, né, de eu nascer, os meus pais começaram a frequentar casas espíritas, né, ramatiz, né, eles começaram a adentrar, né, cada vez mais e mais esse mundo da espiritualidade, né, nessa busca espiritual. Né? E aí, em 1995, né, no mês de maio, eu nasci, né, assim, o mais interessante, né, é que um pouco antes de eu nascer, foi justamente quando os meus pais, né, eles conheceram a organização SAI, né, eles conheceram Satya Sai Baba, né, o meu pai conta a história de que tinha uma banquinha de jornal perto de onde eles moravam, né, e eles moravam a 1 ou 2 quarteirões do Centro SAI de Vila Isabel, né, que é um centro que eu vou falar muito aqui, né, na live, porque eu considero como a minha segunda casa, né, foi onde eu cresci, né, basicamente, onde eu tive minhas maiores vivências, né, aprendizados. E meu pai conheceu, né, numa banca de jornal, ele leu numa revista e ele viu lá, né, aquela foto de Sai Baba, e ele pegou, ele comprou, né, começou a ler para conhecer e ele se interessou muito, né, porque Sai Baba falava muito sobre ética, moralidade, né, e ele sempre se interessou por esse assunto. Então, ele viu o endereço também do centro e comentou, né, com a minha mãe, com as minhas irmãs, que ficava bem perto de onde eles moravam. Então, um belo dia, eles passeando, eles passeando pelas ruas ali, né, próximas, eles deram de cara assim com o Centro SAI, né, e justamente no horário da cerimônia, né, era um domingo, na parte da tarde, e eles entraram ali pela primeira vez, né, sem conhecer muita coisa, né, meu pai só tinha lido aquela vez na revista, e foi ali que começou tudo, né, a minha mãe, logo em seguida, né, ela engravidou de mim, e eu acho bem interessante, né, bem legal, que ela conta sempre a história de que, né, nos bhajans, nos cânticos devocionais, no Centro SAI de Vila Isabel, eu desde a barriga, eu já, em alguns cânticos, né, alguns bhajans, né, como ela conta do Dimita, Dimita, Dim, Dimita, Dimita, Dim, Nati, Bolana, né, que é um bhajan bem acelerado para Shiva, e eu, dentro da barriga dela, eu já ficava chutando, né? Chutando, me movimentando muito, né? Querendo participar dos bares, né? E isso é algo muito importante, né? As escrituras sagradas falam que, né, para as mães é muito importante, porque a criança, desde o ventre, né? O que ela escuta, a energia que ela está, que a mãe está, ela absorve, né? Seja boa ou seja ruim. Então, isso foi muito. Então, assim, eu acredito que a minha trajetória, né, pelo menos nesse corpo, ela já começou ali desde muito cedo. Né? Os meus pais já tinham se tornado vegetarianos, né, antes de eu nascer. Então, isso é outra coisa que eu sou muito grato, sou muito feliz, né, a Sai Baba, de eu nascer nessa família, de eu nascer nesse meio, de eu já nascer vegetariano. Né? A minha mãe até conta de quando eu era, né, criancinha, assim, eu ia no mercado, né, com ela às vezes, e olhava para a carne, né, e perguntava: o que é isso, mãe? E as pessoas ficavam olhando assim, né? O menino não sabe o que é. Né? Então, É um eu ET. sempre. Exatamente. Eu reflito muito sobre isso, né? Como que, né, desde de tão cedo, né, e você já nascer, né, numa família assim, com essas práticas, né, você já nascer nesse meio, é algo, eu sei que é muito raro, né, porque a maioria das pessoas, elas, né, começam suas vidas, né, se tornam adultas e depois,
né, muitas vezes depois, mais para frente, começam essa busca pelo caminho espiritual. Né? Mas, assim, no Centro Sai Baba, eu sempre participei, né, das cerimônias e tinha uma atividade que foi importantíssima para a minha vida, que foi o Balvicas, né, que é uma atividade que Sai Baba criou para todos os centros, né, ele indicou que todos os centros, todos os grupos tivessem essas atividades, e o Balvicas são atividades destinadas para as crianças, né, os jovens pré-adolescentes, né, até início da adolescência, e principalmente as crianças. Né? Então, nos momentos que os pais estão participando dos cânticos, as crianças elas participam do Balvicas, que são aulinhas, né? Com histórias sobre os avatares, né? Sobre Rama, sobre Krishna, sobre Buda. Né? São belas histórias, a gente fazia teatro, né? Aprendia os bhajans também, os cânticos. Então, eu tenho certeza absoluta que o Balvicas foi de extrema importância para a minha vida. Né? Mas nem sempre eu tinha aquela consciência plena, né, de por que eu ia para o centro, ou por que eu estava ali. Né? A gente ia porque a criança vai, né, porque os pais levam, mas eu não tinha aquela consciência. Né? Até que, com os meus 12 anos, né, eu pedi para o meu pai, eu tinha acho que mais ou menos 12 anos, e eu gostava muito de olhar o bazar, né, do centro, que tinha os livros de Sai Baba à venda, tinha os quadros, né, incenso, Japamala, né, o rosário para se recitar os mantras. E um belo dia, depois de uma cerimônia, eu estava lá e eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu queria comprar um livro de Sai Baba para ler. Eu nunca tinha lido. Tinha lido, assim, né, frases, escutava os discursos, mas eu pegar, né, para ler mesmo um livro, eu nunca tinha feito. E aí o meu pai comprou, claro, o livro. Eu nunca vou esquecer, Mensagens Satya Sai Baba, volume 2, se não me engano. E aí eu li aquele livro, e aí sim, a partir dali, é como se tivesse caído uma ficha, né? E eu realmente passei a entender o porquê eu ia, né? O que era aquilo que a gente realmente está fazendo, e aquelas perguntas que todo mundo tem, né? Quem sou eu? Né? De onde eu vim? Para Isso com onde que eu vim? idade? Com que Isso foi idade? com 12 anos, Betinho, 12 anos. 12. Você 12 ainda anos. não tinha percebido a divindade de Sai Baba, você não tinha entendido ainda isso. Tinha? Já nessa época? Não, já nessa época eu sempre, né, assim, desde criancinha, né, a criança ela faz uma oração, quando eu ia fazer uma prova, quando eu ia fazer, seja lá o que fosse, né, quando a criança faz uma oração, a minha oração era já para Sai Baba, né, antes dos meus 12 anos, porque como eu nasci, né, já nesse meio, foi isso que então já tinha essa referência, eu já tinha. Né, e até um fato interessante que eu esqueci de comentar, que assim que eu saí da maternidade, né, o primeiro lugar que meus pais me levaram foi o Centro Sai de Vila Isabel. Né, eles me colocaram lá bebezinho de frente para o altar, né, fizeram 108 Gayatris, né, o mantra Gayatri, né, e entregaram a minha vida aos pés de Deu lótus de Sai certo, Baba. deu certo, deu certo. Deu certo. Verdade. Né, o primeiro lugar que eu saí depois da maternidade foi o Centro Sai de Vila Isabel, e ali, né, começou a minha caminhada. Então, assim, a partir dos 12 anos, né, quando eu li esse livro, aí eu realmente, né, as coisas começaram a mudar na minha cabeça. Né, e a partir dali o meu interesse só aumentou. Né, eu comecei a ler outros discursos de Sai Baba pela internet, ou os livros que meu pai já tinha em casa, né, bastante livros. Eu comecei a ler, né, o meu interesse foi aumentando, e eu vi que eu tinha que realmente praticar aquilo na minha vida. Né, eu tinha que viver aquilo. Né, e eu lembro muito que na escola também, os professores começavam a comentar, né, em reunião de pais. Meus pais sempre, né, eram chamados, né, e eles falavam, né, sobre mim. Eu lembro também de um episódio muito, muito bacana, né, uma vez no recreio, né, na escola, eu tinha, lá nos meus 12, 13 anos, eu lembro que eu tinha esquecido de levar meu lanche. Né, e eu pedi para um coleguinha meu, eu falei, poxa, você pode me dar um pouco do seu biscoito? Né, que eu esqueci o meu lanche. Aí ele pegou e falou, não vou dar não. Eu
Falei, não, tudo bem, tranquilo, é que eu esqueci o meu, mas não tem problema. Aí ele ficou me olhando assim, né? Falou, pô. E as crianças estão acostumadas a, né, a um brincar com o outro, um xingar o outro, né? Ele não entendeu nada daquela minha reação, né? Mas eu já tinha lido aquilo ali, né? Que eu participei do Balficas, né? E na parte daquele livro que eu comecei a ler, né, eu fui tentando colocar o máximo em prática e eu vi um ato tão simples, né? Saibaba me mostrou num ato tão simples e a criança ela ficou assim, não, cara, desculpa. Ele até me pediu, ele falou, não, desculpa, toma aqui, né? E dividiu o lanche comigo. Então foi um episódio assim que me marcou, né? Parece que Um Baba negócio, tava. uma coisa legal que aconteceu, né? Foi Sim, legal, né? Porque isso é tão incomum, né? É tão incomum. exatamente. Foi por isso que a criança ela ficou assim, né? O meu coleguinha, ele falou, não, cara, desculpa, toma aqui, né? Ele ficou Pois é, tocado. a própria reação dele foi incomum, né? Exatamente. Provocado pela sua reação, mas a réplica dele foi incomum também. Foi muito legal isso. Perfeito. Interessante. Perfeito. Né? E a partir dali, naquele simples episódio, né, que me marcou, eu comecei a entender que realmente, poxa, tudo aquilo que eu lia, né, nos livros de Baba, tudo que eu tinha escutado nos discursos realmente fazia sentido, né? E você vai vendo, né, conforme a sua vida foi caminhando, aí eu fui vendo. Mas em 2009, né, isso é um dos pontos que eu mais queria falar, né? Em 2009 surgiu a grande oportunidade, né, dos devotos irem à Índia, né? Teve o que teria o Guru Purnima, né? E muitos, né, centenas de brasileiros foram convidados para poder cantar, né, em Prashant Nilayan. E na época, eu lembro, Betinho, que meus pais não tinham condição, minha família toda não tinha condição, mas eu sentia no meu coração que eu tinha que ir, né? Eu sentia isso muito forte. Eu falei, pai, eu tenho que ir, nem que eu vá sozinho. Eu lembro até que a Regina Matias, se não me engano, ela falou, não, eu levo o Vitinho, ele pode ir comigo, ele fica sob minha responsabilidade, né? Então, basicamente, as coisas foram se acertando para eu ir com a Regina, né? Só que, como Saibaba é Saibaba, as coisas de uma hora para outra começaram a desenrolar, né? Os recursos financeiros foram aparecendo e acabou que foi quase a minha família toda, né? Foi meus pais, foi a minha irmã, a minha sobrinha Nanda, o meu cunhado Eduardo, né? E todo mundo teve a oportunidade de ir. E assim, eu sempre falo, né, para todo mundo que eu tenho certeza, né? E eu, sim, em 2009 eu tinha 14 anos. Eu tenho certeza absoluta que foram os melhores dias da minha vida, né? Esses cerca de 20 dias que eu passei na Índia, porque eu sei que as experiências, né, que eu tive lá é algo inenarrável, né? Algo que não tem realmente como descrever, né? E aí, Betinho, eu gostaria de falar de dois episódios, né? Na verdade, É, três episódios. justamente eu ia te pedir para a gente entrar nesse assunto, que é o assunto é o tema da live, né? Sobre as Perfeito. suas experiências com o Saibaba, que as pessoas estão mais curiosas para saber também isso, Exatamente. né? E na Índia foram três episódios, né, que foram muito marcantes para mim, né, que eu vou resumir. O primeiro é que eu sempre, né, para ir para o Darshana, para você ver Saibaba, você ficava na fila, né, e tinha que, né, assim, você não conseguia ficar muito na frente, né, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo. E um belo dia teve um sorteio do grupo dos brasileiros, né, e eu já fiquei orando muito para a Soma e falei, Baba, por favor, eu preciso pegar o primeiro lugar, eu preciso pegar o primeiro lugar. Porque eu sabia que ia ser esse sorteio, que só teve poucas vezes, né? Era só E você que estava pedindo isso, né? de 300 brasileiros, só eu estava pedindo. Ou dos milhares de devotos lá estavam pedindo De isso. todos os outros, exatamente. E não deu outra. Eu botei a mão no saquinho, né? E eu peguei o número 1. Cara, dali o meu coração já começou a disparar, né? Eu já comecei a entrar assim numa meditação interna, né? Eu comecei a conversar muito com Saibaba, comecei a conversar muito e a gente foi se encaminhando para o Darshan, né? A gente sentou, eu já sentei ali e eu percebi que não ia ter ninguém na minha frente. Aquilo ali foi, porque de todos os outros Darshan, né? Nenhum
tinha aquela experiência de ver tão de perto o Swami. E eu sentei na primeira fileira, né? E eu tava assim, eu falei, poxa, Baba, não foi à toa que eu ganhei a primeira fileira, né? Eu preciso, por favor, que o senhor me responda hoje, né? Nesse dia tão especial que eu ganhei essa primeira fileira, que o senhor me responda que toda a minha vida, né? Que todas as vezes que eu fiz as minhas orações, que o senhor estava me escutando, o senhor estava me ouvindo, né? E começou o Darshan, né? Aí começou o Darshan, Sai Baba, né? Quando ele começa a vir, parece que é um negócio extraordinário, né? Porque é uma brisa que começa a circular o ar, né? É um cheiro transcendental de jasmim, não sei dizer, é um aroma, né? Diferente de tudo que você possa imaginar, não é incenso, né? E Sai Baba veio se aproximando, né? Eu tive a oportunidade, né, de ver ele muito de perto, né? Aquilo ali foi muito marcante, mas assim ele passou por mim, né? E ficou lá na varanda, né? Onde ele ficava, né? De frente para todos os devotos. E a minha oração, eu continuei muito em oração, né? Eu continuei, né, conversando muito com o Sai Baba, né? Pedindo, Baba, por favor, né? Se o senhor sempre me escutou, que o senhor me dê um sinal, né? Por favor, me dê qualquer forma que seja que o senhor me escuta. E ele estava olhando para o outro lado, né? A maioria do tempo, né? Do Darshan, ele estava olhando para o outro lado. E eu muito concentrado, né? Pedindo para ele me responder de alguma forma. E, de repente, né, ele olhando mais para o outro lado, ele pegou e olhou bem nos meus olhos, né, sorriu, deu um leve sorriso e levantou a mão, assim, me abençoando. Foi coisa de 1 ou 2, 3 segundos, sabe? Mas ali, naquele momento, eu já desabei. O tempo parou, né? O tempo parou, né? O tempo, aqueles 3 segundos, parece que foram 1 minuto. Né? Eu comecei a chorar, eu desabei. E os devotos, o que houve, Vitinho? Não sei o quê, ninguém entendendo nada. Eu falei, não, o senhor me respondeu. E quando a pessoa te olha nos olhos e sorri para você, você não tem dúvida que ela te olhou. É bom que se registre aqui na live, para quem não sabe, não sei se tem alguém aqui que não sabe, mas parece que as pessoas que estão assistindo, mas outras verão por vídeo e talvez não tenham noção de como acontece na Índia. São milhares e milhares, dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas. Então, o que ele está narrando é uma experiência pessoal, é uma deferência de Sai Baba a ele dentro de um universo muito grande de pessoas. Daí a excepcionalidade do caso. Mas continua aí. Exatamente. Essa observação é muito bem feita, Betinho. E então, assim, ali eu comecei, né, e até depois, após o Darshan, não conseguia parar de chorar, né, porque foi algo assim extremamente emocionante para mim, porque eu tive a certeza, né, não tem como, isso não existe como você, né, burlar, você criar um negócio desse, né? Então, eu saí do Darshan muito comovido, né, chorando muito, e depois fiquei em meditação também, né, refletindo aquilo tudo. E foi um evento muito importante para mim. O outro evento, né, ainda na Índia, nesse mesmo período, foi um outro Darshan, né, em que a minha mãe, nesse caso foi com a minha mãe, mas claro, a gente sentiu, né, isso como para a família toda, né, a mesma coisa. A minha mãe conseguiu um belo dia ficar no primeiro lugar, né, na primeira fileira. Um belo dia ela conseguiu também ficar, né, que isso é muito, a gente não falou, são milhares de pessoas, então é algo muito difícil, né? Ela ficou na primeira fileira e ela teve o mesmo sentimento que o meu, né? Ela ficou, né, naquela aquela oração, aquela concentração muito muito forte, né, pedindo para a Swami responder, né, que se a vida toda que ela fez as orações e os mantras, né, pensando em Sai Baba, se ele realmente, né, não é duvidando da divindade de Sai Baba, mas, né, nós somos assim, né, a gente precisa, né, até Sai Baba fala isso, né, que a gente sempre pede, né, que Deus reforce a nossa fé.
E a minha mãe ficou dessa mesma maneira. E aí começou o darshan, né? Swami começou a adentrar, né, dentro do Mandi. Ele começou a adentrar e a minha mãe fazendo mantra, né, no Japamala, né, pedindo, por favor, Swami me responda, Swami me responda. E quando o Swami chegou bem próximo à minha mãe, ele fez assim para o Seva, que, né, levava ele na cadeira. O Swami fez assim e ele ficou de frente para minha mãe. Ele ficou de frente para minha mãe e levantou a mão, né, em direção a ela, abençoando. E nesse momento, foi uma energia tão forte para ela, né, que ela meio que assim, ela meio que se desligou, né, ela ficou meio aérea, sem muito entender o que aconteceu, né, e ela meio que despertou com todas as devotas, as indianas, tocando nas costas dela, Sairam, 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 né, pegando aquela energia, aquela bênção que Sai Baba deu. Então, assim, para minha mãe também isso foi muito importante. E detalhe que ela tinha um problema na mão, né? Ela não conseguia fechar a mão toda, né? Depois de um acidente que ela teve, que ela caiu, ela não conseguia fechar a mão toda. E quando ela foi agradecer essa bênção de Sai Baba, que ela colocou a mão aqui, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. E justamente a mão dela tinha sido curada. Né? Então, foi também aquela emoção, né? Ela saiu do darshan muito abalada, muito emocionada. Né? E isso foi assim, de extrema importância para a nossa família, são momentos que nunca iremos esquecer. Né? E o terceiro momento, né, na Índia, que foi muito especial, o seu áudio está fechado, Betinho. Fechei para não atrapalhar você. Sim, você vai falar sobre esse e depois o teu pai está pedindo aqui que você fale sobre a tua experiência no movimento Hare Krishna. Você brevemente dê um relato sobre isso, para depois a gente... Já estamos já com 27 minutos, para a gente não estourar muito tempo, tá bom? Não, com certeza. Obrigado. E a terceira experiência na Índia, né, foi, acho que mais para o final, né, dos dias que eu estive lá, né, eu não queria perder nenhum darshan, né, de Sai Baba. Todos os darshans eu fui de manhã e de tarde, né. O darshan de Sai Baba, para quem não sabe, é justamente o momento da cerimônia, né, assim como no centro Sai Baba, que a gente canta os cânticos, só que Sai Baba aparece, né, para os devotos. Né, ultimamente ele não estava fazendo entrevista, mas ele aparecia, né, dava a bênção a todos, né, o darshan. E eu não queria perder, eu sentia isso muito forte. Falei, poxa, eu só estou aqui 20 dias, eu não sei quando eu vou voltar, então eu não quero perder nenhum darshan, né, de Sai Baba. Porém, teve um dia que o Dr. Sarapavan, né, que foi um indiano, que ele até ficou aqui na nossa casa, ele era um médico, né, que trabalhava no hospital de super especialidades, né, lá da Índia. Ele uma vez ficou aqui em casa, num evento que teve no Brasil, né? Ele ficou hospedado uns 2, 3 dias, né, para o evento, e ele conheceu a nossa família, e quando a gente esteve lá, ele fez essa questão de levar a gente no hospital, né, de Sai Baba e nos mostrar pessoalmente, né, as dependências do hospital e que a gente conhecesse. Né, assim, eu fiquei muito feliz, claro, com o convite, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu ia ter que perder o darshan da manhã, né, que eu não queria perder. Aí eu falei, poxa, Swami, mas eu tenho que ir, não tem como eu recusar um convite desse, né? Eu fui minha família toda, a gente entrou no carro dele e fomos em direção ao hospital. Né? Estava muito feliz, né? Conhecendo tudo e na companhia daquele devoto. E aí, Betinho, parece mas é porque é só Sai Baba mesmo. A gente indo em direção ao hospital dentro do carro, de repente, o Sarapavan falou, olha ali, família, quem está passando ali naquele carro. E era a gente indo nessa direção, né, era mão dupla, a gente indo nessa direção e os outros carros vindo na outra direção contrária. E ele falou, olha ali, família, quem está passando ali naquele carro. Ele até diminuiu a velocidade, o carro vinha devagarzinho também,
e deu para ver claramente, era o carro de Sai Baba, e ele dentro do carro, paradinho lá, e na hora foi, né, um outro momento que eu fiquei extremamente emocionado, eu fiz assim, né, e falei, poxa, nem no único dia que eu iria perder o Darshan, ele concedeu o Darshan, né, para mim. Então, assim, gente, são eventos assim extraordinários. Eu só queria falar um detalhe, que você citou a Darshan, e as pessoas... Aqui, quem está agora, neste momento, pelo que eu vejo, a sua quase totalidade das pessoas tem noção do que é o Darshan. Mas pode ser que outras pessoas que venham a ver esse vídeo não tenham. O Darshan é um relacionamento que é estabelecido entre o devoto e o mestre, e o guru, né? E são vários níveis de intensidade, né? Você pode ver, você pode falar, você pode tocar, você pode receber um presente. São os darshans. É a oportunidade que você tem de interagir com aquele objeto da sua devoção. Só para deixar registrado. Perfeito. Obrigado, Betinho. E então, assim, então no único dia, né, que eu iria perder de ver Sai Baba, ele fez, ele apareceu, né? Ele estava no carro, né, na direção contrária que a gente estava indo, e deu para ver perfeitamente ele dentro do carro. A turma de puxar saco aqui está mandando aqui as mensagens para você. Deve estar no meu canal. Aí apareceu. Está no teu canal. Mas aqui o Vitor Hugo Costa já denuncia, né? Mas, então, assim, esses foram os 3 eventos, né, na Índia que foram muito marcantes, que eu lembro basicamente todos os dias e nunca vou esquecer. Né, e assim que eu retornei, né, para o Brasil, né, dando continuidade à vida, né, terminando a escola, eu iniciei a faculdade, né, e sempre, né, nessa busca espiritual. E aí, falando um pouco sobre o movimento Hare Krishna, né, rapidamente, eu conheci, né, esse movimento, né, e assim foi de extrema importância também na minha busca, né, eu aprendi muito, né, eu tive iniciação no templo, né, teve uma época, acho que foi com os meus 18 anos, eu falei para meu pai que eu queria ser monge, que eu ia largar tudo, eu ia viver no templo, né, então assim, foi um momento de um rebuliço, vamos dizer assim, né, espiritual muito grande, né, na minha vida, né, e eu até nesse momento, eu deixei um pouco, né, a imagem de Sai Baba, eu deixei um pouco Sai Baba, vamos dizer assim, de lado, né, eu não tinha mais aquela, como antes, né, você fala, poxa, você viveu tudo isso que você viveu com Sai Baba, e mesmo assim, mas é algo que eu tinha que passar, né, foi um aprendizado. E no movimento Hare Krishna, né, eu tive também muitas experiências espirituais bacanas, né, só que assim, parecia que de alguma forma eu não estava 100%. Né? Tinha alguma coisa que eu sentia que ainda estava faltando, né, na minha vida espiritual, e fui percebendo que justamente era a mensagem principal que Sai Baba nos passa, que é o amor. Né? Você ajudar sempre, né? E buscar sempre essa meta na vida de ajudar sempre e ferir jamais. Né? Você ter um discurso sempre universalista, né? Você ter sempre um discurso de querer abraçar todas as pessoas, né? Independente de religião, de credo, de cor, de raça. Né? É por isso que Sai Baba nos deu, né, essa organização e nos ensinou que a verdadeira religião é a religião do amor. Né? Porque quando eu estava no Hare Krishna, né, eu fiquei muito assim, esquecendo, né, de outros ensinamentos. Né? Da universalidade, né? Do universalismo, melhor dizendo, de Sai Baba. Exatamente, né? Exatamente. Eu achei que tinha que ser aquilo ali. Não, você tem que cantar o Maha Mantra Hare Krishna, né? Você tem que seguir esses princípios. Né? E eu via e aí foi o que realmente o grande toque que eu tive, né? E o que me levou a voltar mais para o Centro SAI de Vila Isabel, para a organização SAI, né? Foi justamente esse toque, essa ficha que caiu, né, novamente para mim, a confirmação, né, de que o verdadeiro caminho espiritual não é o ritual, né, não é você, a meditação,
não é o japamala, a recitação do mantra, não é você seguir determinado princípio, né? A vida, o verdadeiro caminho espiritual, né, que foi o meu grande entendimento, né, na minha opinião, é justamente você fazer tudo com amor, né? Você fazer tudo com devoção a Deus, né? Isso que para mim foi o grande toque final, né? E foi o que eu acabei, né, deixando cada vez mais, né, de frequentar o movimento Hare Krishna, né? Mas até hoje eu às vezes vou no templo, mas não como antes, né? E foi assim a mensagem que eu queria deixar, né, dessa experiência com o movimento Hare Krishna e a organização SAI foi que é justamente essa, né? Independente das práticas que você faça, você sempre tem que fazer com amor, né? Com respeito a todas as pessoas, né? E entendendo que todo mundo tem uma evolução, né? Todas as pessoas estão numa caminhada, cada pessoa está num degrau da escada, né? Às vezes eu estou lá em cima e eu quero falar de uma pessoa que tá um pouco mais abaixo, né? Vamos dizer assim, mas não é por aí, né? E não é isso e foi isso que Sai Baba que ele me traz até hoje muito esse sentimento, e aí você cria a tolerância, né? Você cria a paciência. Então, assim, esse foi a minha relação com, né, o movimento Hare Krishna e a organização SAI. Deve ter sido uma experiência interessante. Lá, pelo que eu conheci, lá eu frequentei muito, não fui devoto, mas frequentei muito. Ali há todo um ambiente de disciplina que é necessário ao não acha, por exemplo, uma comunidade. E você, como você é uma pessoa disciplinada e de bem intencionada, você procurou seguir todos os preceitos. Se você estava lá, você tinha que seguir mesmo. Só que você tinha que ver por si mesmo que lá, no movimento Sai Baba, você tinha uma outra perspectiva mais aberta, mais universal, que lá não tem, nem pode ter, porque lá é uma instituição focada no ensinamento específico, né, de Prabhupada, uma linha de sucessão, né, de guru, é diferente do que Sai Baba traz para a gente, né? Exatamente. Não há nenhum demérito em ser do movimento Hare Krishna, absolutamente, ao contrário. Há, assim um ganho. Mas você, como nasceu dentro do Centro SAI, você por si mesmo ia ver, eu tinha certeza disso, que você ia dizer, não, foi bom a experiência, mas eu vou voltar para casa, que lá é minha casa. E foi muito bem-vindo. Foi exatamente isso. E como é que você vê assim, o teu futuro? Qual é a perspectiva que você tem do seu futuro depois de ter tido, desde garoto, desde cedo, essa oportunidade de ter entendido e ter aceitado esse caminho? Né? Porque muitos adultos estão até hoje procurando onde encontrar a paz. Não sabem. Eu sei e falo isso porque já conversei com centenas de pessoas naquelas reuniões que eu tradicionalmente fazia no centro, e pessoas chegavam lá com 35, com 40, com 50, 60, 70 anos, dizendo que estavam procurando algo. Então, a vantagem que você tem foi achar desde cedo. Porque uma vez o Luiz Mário me disse uma coisa muito interessante, ele falou, é um mérito kármico você nascer numa família que te dá as condições de seguir a espiritualidade. Entendeu? Com certeza. Eu queria que você falasse sobre esse que você vê para o futuro. Não, perfeito. Então, Betinho, eu acho que o principal, né, com tudo isso que eu vivi, né, atualmente eu tô noivo, né, isso para mim foi outra experiência muito forte, porque é uma pessoa muito importante, né, na minha vida, com pouquíssimos meses, né, de relacionamento comigo, ela já se tornou vegetariana também, né, ela já leva a foto de Sai Baba no carro, em todos os ambientes que ela está. Então, assim, a minha perspectiva, né, do futuro é de muita tranquilidade. Eu poderia resumir nessa palavra, tranquilidade, porque quando você tem a consciência, né, do que eu realmente sou, né, quando você sabe que você não é essa vestimenta, que você não é essa roupa, isso te dá uma tranquilidade. Né, o que Sai Baba nos sempre falou, né, quando você tiver essa consciência plena de que você não é esse corpo, que você é o Atman, que é parte e parcela de Deus, você é divino, né? Você é dotado de
todas os poderes, né, a energia que Deus tem. Né? É como uma gota do oceano. A gota do oceano, ela é diferente do oceano, ok, na sua grandeza, no seu tamanho, mas ela é salgada da mesma forma que o oceano. Né? Então, esse é o meu entendimento, né, para o futuro, né, essa tranquilidade, né, de saber, de não ter medo, né, de não temer, né, porque se você é o Atman, não tem o que temer. Né? A gente ter essa firmeza, essa coragem para enfrentar os problemas de frente, né? Foi isso tudo que a organização SAI, o Balvicas, o Centro SAI de Vila Isabel, né, e Sai Baba trouxe para a minha vida, né, e que eu pretendo levar da melhor forma possível, né, que eu pretendo levar para as pessoas no meu trabalho, né, na faculdade que eu fiz, em tudo que eu fiz, né, você demonstrar justamente, né, o que Sai Baba falou. Né? Antes ele falava que a minha vida era a minha mensagem, né, e depois ele falou, a sua vida é a minha mensagem. Então eu tento sempre lembrar disso, né, todos os dias, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer qualquer atividade que seja, né, eu tento sempre lembrar disso e viver isso da melhor forma possível. Né, Vitor Hugo, olha só, nós já estouramos o tempo, mas o teu pai sugeriu aqui uma abordagem que eu achei interessante, para você encerrar falando o quanto essa vida, a observação desses ensinamentos, toda a sua experiência nesse caminho espiritual, o quanto isso impacta no teu trabalho, no dia a dia da tua profissão, do teu relacionamento com os colegas, porque aí com isso nós vamos encerrar a live, porque já passamos, já estamos usando o tempo das pessoas além. Não, perfeito. Betinho, é uma boa pergunta, né, porque é algo que eu converso muito com ele todos os dias. Né, porque assim, a nossa relação no dia a dia, na minha opinião, é a verdadeira prática espiritual. Né? O seu dia a dia não é você estar sentado fazendo uma meditação, porque aí Sai Baba fala, aí é fácil, né? Você se isolar numa floresta, isso é fácil. Agora, você no dia a dia, você atendendo o seu chefe, você atendendo uma demanda, um estresse, né? Resolvendo um problema da empresa, né? A relação interpessoal, na minha opinião, é o verdadeiro momento, né, de você vivenciar a espiritualidade, você vivenciar tudo que você aprendeu. E eu sou eternamente... em prática, né? Exatamente. E eu sou eternamente grato a Sai Baba, né, porque os 5 valores humanos, né, a verdade, a retidão, a não violência, a paz, né, são justamente esse caminho que a gente tenta colocar na nossa vida e as pessoas percebem. Né, as pessoas, poxa, comentam. Não é fazendo uma autopromoção, não, longe disso. Né, mas é só um comentário, porque as pessoas, né, percebem, poxa, fulano é diferente, né, fulano aborda de uma maneira diferente, né, ele encara o problema de uma forma diferente. Então, eu acho que assim, a espiritualidade ela tem esse papel fundamental, né, na nossa vida, que é você saber levar o que você aprendeu, o que você leu. Né, tem uma história que é muito rapidamente, um devoto falou para Sai Baba, né, que leu o Bhagavad Gita 3, 4 vezes, né, e ele falou, muito bom, mas o que você colocou em prática dessas 3, 4 vezes que você leu? Essa foi a pergunta de Sai Baba para ele e, na minha opinião, né, é algo que é muito marcante. Né, é justamente você ler, né, você absorver, você meditar, mas você acordar, sair e, né, estar vivenciando aquilo no seu dia a dia. Eu acho que é total a importância, né, e a diferença que isso causa na sua vida. Que bom, muito bom. Gostei muito da sua participação. Aliás, disseram aqui, em tom de brincadeira no comentário, que você tem uma turma aqui te apoiando aqui. Você trouxe Eu sou mais um deles. Eu sou um fã seu. Isso, obrigado. Tenho a certeza disso. Bom, nós chegamos então ao fim do nosso... Nós já passamos o tempo. Eu acho que foi muito legal, foi muito curioso, que eu tinha pensado nessa live em 30 minutos, mas depois eu pensei, 30 minutos é muito pouco. Aumentamos para 40. Então, está valendo 40. Mas eu estou vendo que 40 está estourando toda vez. Está estourando também. A gente fica tão à vontade, tão agradável conversando aqui, que essas pessoas estão fazendo comentários, que depois você vai ler,
E você vai ver que elas conversam, elas participam, elas interagem com a gente, isso com um carinho muito grande, isso é muito legal. Então, Vitor Hugo, muito obrigado. Quem sabe a gente volte a avisar essa live aí, volte a fazer novamente, com outros assuntos, evidentemente, e continue esse seu trabalho bonito aí, sendo um exemplo para todos nós. Muito obrigado. E Saira, eu vou deixar você agora terminar a sua participação com um chante. Tá? Beleza. Gostaria de agradecer, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Bhagavan Baba, por me guiar, me mostrar o caminho desde o início da minha vida e que possa me guiar até o meu último suspiro. Shanti, Shanti, Shanti. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos, boa noite, e até quinta-feira com o Télio, hein? Ele vai estar aqui também, um amigo nosso querido, dando aquela canja para a gente. Tchau. Maravilha.